Olá, tudo bem? Como anda a sua relação com o espelho? Acreditar que o nariz é grande demais, as curvas corporais não são especificamente bonitas, é algo comum dentro de um consultório de cirurgia plástica. Mas em alguns casos, isso pode esconder um problema que não é estético, e sim um distúrbio mental, caracterizado por uma preocupação excessiva e distorcida com a aparência física. No De Bem com Você de hoje, eu recebo a psiquiatra Natália Belzurari para falar um pouco sobre o que é esse transtorno de distorção de imagem, os riscos que essa síndrome provoca na nossa saúde mental e também na nossa saúde física. Agradeço também a participação da Ana Furtado aqui, ó, do meu ladinho, em mais esse De Bem com Você. Muito obrigada, Ana. Como sempre, é maravilhoso contar com a sua tradução. E eu aproveito para dizer que a TV Câmara conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. E assim, a comunidade surda pode acompanhar o conteúdo da nossa TV. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Para a gente começar, o que é esse transtorno de imagem? Como que eu consigo identificar esse tipo de transtorno? Tá, vamos lá. A gente tem que diferenciar o que seria a distorção de imagem corporal e o transtorno em si, tá? Então, eu gosto de dizer assim que a distorção de imagem corporal é como se fosse um sintoma, como se fosse uma febre que aparece em vários lugares, várias situações, né? E o transtorno já é um diagnóstico. Tá. Então, a distorção de imagem corporal seria uma condição em que a pessoa não consegue reconhecer bem seus traços, suas formas corporais, pode ser de uma porção específica do corpo ou do corpo todo, né, na sua integridade. E aparece em condições assim de transtornos alimentares, como na anorexia nervosa, na bulimia, e também pode aparecer no transtorno dismórfico corporal. Essa condição do transtorno dismórfico corporal já é uma coisa, digamos assim, separada, porque seria uma dificuldade de aceitar algumas características específicas, como se fossem detalhes corporais, né? E essa dificuldade de identificação faz com que a pessoa distorça a realidade. Então, é como se ela imaginasse uma característica de uma maneira distorcida, aumentada ou diminuída. Isso gera uma dificuldade de aceitação, né, sobre essa característica, e a pessoa começa a ter comportamentos de checagem, de tentar ajustar, de tentar corrigir com cirurgias, né, cirurgias repetidas, nunca fica satisfeito. E também gera atos mentais, né, repetitivos. Esse transtorno, inclusive, ele está incluído num grupo do toque. Poxa, né? Então, é muito sério. É muito sério. A pessoa vive muito em função disso. Né? Então, o transtorno dismórfico corporal é como se fosse um braço, né, desses problemas de distorção de imagem corporal. E enquanto a própria distorção de imagem corporal, às vezes ela aparece numa anorexia nervosa, mas não é exatamente transtorno dismórfico corporal. Então, é como se fosse uma febre, né, essa distorção de imagem corporal, e aí a gente tem que tentar entender numa avaliação o que essa pessoa tem, que tipo de transtorno que ela tem, porque aí são abordagens diferentes, às vezes o mecanismo de evolução, como começou isso é diferente, o comportamento é diferente também. E quais são os principais fatores que levam a pessoa a ter os transtornos de imagem? Tá. Eu entendo que é algo super multifatorial, depende muito, né? A gente sabe que, assim, fatores de risco super relevantes e recorrentes é o bullying, né? Vivências traumáticas com o próprio corpo em si. E dessas vivências traumáticas não necessariamente é uma violência moral, mas pode ser uma violência sexual. Então, já acontece, né, com uma certa recorrência, assim, de pessoas que vivenciam algum tipo de abuso sexual, passam a negligenciar a parte do corpo abusado, né? E que aí isso pode distorcer a maneira que a pessoa ela se enxerga, né? Ocorre como se fosse uma desconexão entre o que ela percebe e o que ela imagina. Então, fica com um esquema corporal alterado, né? Então, pode ser aí por conta de bullying, por vivências traumáticas, por cultura, muitas vezes dentro da casa, dessa família, do contexto que ela viveu, existe um foco muito grande em ficar checando o corpo, as formas, né?
Então, são vários fatores, né, Natália? Sim. E além da doutora Natália, né, além da ajuda de um psiquiatra, as terapias, gente, são boas aliadas para que o paciente possa mudar pensamentos e comportamentos negativos sobre a imagem corporal. O repórter Matheus Andrade foi conversar com uma especialista sobre os aspectos terapêuticos para os pacientes que estão nessa condição. Natália, vamos conferir a reportagem? Oi, Gi, tudo bem? Hoje o assunto é muito importante, principalmente nessa era hiperconectada em que vivemos. Distorção de imagem. A boa notícia é que existe tratamento e quem vai nos contar todos os detalhes da terapia é a psicóloga Patrícia, que atua aqui em São José dos Campos e em todo o país, graças à internet. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista. Conta pra gente então quais são as abordagens utilizadas na terapia para trabalhar esse problema da distorção de imagem. Eu agradeço a oportunidade, Matheus. A minha é a terapia do esquema, né, onde a gente investiga a origem, né, de como surgiram esses esquemas desadaptativos, essas crenças desadaptativas, e a gente desconstrói isso ao longo do tempo. Patrícia, como lidar com as redes sociais e evitar as comparações excessivas que a gente sabe que existe? As redes sociais, elas têm um objetivo, né? Elas nos favorecem em muitas questões, mas ela é um instrumento que nós precisamos ter muita autorregulação para trabalhar, né? Principalmente nas pessoas que a gente segue, né? Nos referenciais que nós temos, que vêm muitas vezes para alimentar aquilo que é desadaptativo em nós, né? Então, essa automonitoração é importante, essa autopercepção dentro das redes sociais. Na terapia, qual é a orientação para o paciente para ele lidar com os comentários de pais e amigos? E, nesse contexto, como os pais e responsáveis podem educar os seus filhos para lidar com essas questões? O transtorno de dismorfia corporal, né, de distorção da imagem, né, ele vem muito da infância, ele começa entre os 12 e 13 anos da pré-adolescência e adolescência, né? Então ele vem muitas vezes de forma gradual. Existem casos que são abruptos, mas a maioria é de maneira gradual, né? Então faz parte, né, dessa função dos pais, essa observação dos filhos, né? E também as palavras, né? A maneira como é comunicado os traços, né, da formação física, da formação da imagem daquela criança, daquele adolescente, vai favorecer com que essa crença se estabeleça ou não. E uma vez que o paciente decidiu iniciar a terapia, o que ele precisa ter em mente? Quais preconceitos deixar para trás? Qual é a orientação? Quais são os desafios para o paciente? Então, é importante que o paciente saiba que vai ser necessário um comprometimento, né? A maioria dos pacientes dentro desse quadro tem muita dificuldade de revelar as questões, justamente para não chamar atenção para aquilo que incomoda nele, né? Então, essa percepção de que é um processo de desconstrução e reconstrução de uma percepção mais adequada com a realidade, né? E, ao mesmo tempo, do equilíbrio dessa comparação, são desafios que o paciente vai ter a longo prazo. Então, vai ser uma terapia que a necessidade de uma frequência, né? Então, não é algo que se resolve em uma sessão. Então, vai ser necessário esse comprometimento médio a longo prazo para que a gente consiga organizar essa percepção de uma maneira mais adequada, mais saudável. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista. Pessoal, é isso. Ficam aí as dicas da psicóloga. O tratamento é possível, é preciso ter foco, ter uma certa paciência, como a Patrícia falou. O resultado ele vem a médio prazo, mas sim, é possível tratar. E o tratamento tem sempre muito sucesso quando feito com todo esse foco. Gia, com você. Muito obrigada, Matheus. É isso mesmo, né? Foco. Natália, além das terapias em casa, os pais podem ajudar muito, principalmente quando são crianças, adolescentes, essas crianças crescerem com uma imagem corporal saudável. De que maneira que os pais podem ajudar? Olha, eu entendo que os pais conseguem contribuir estando muito atentos aos seus filhos, né? Ao que eles estão ouvindo na escola, se eles estão sofrendo algum tipo de violência, de bullying, né? Porque às vezes acontece na infância de ouvirem algum comentário e a criança torna esse comentário como uma verdade absoluta, uma verdade distorcida. Então precisa acontecer essa checagem com os pais, né?
Mas não somente isso, eu acho que os próprios pais são um primeiro modelo assim de comportamento que os filhos têm, então eles precisam ser uma referência positiva assim sobre o quanto eles se sentem bem com o próprio corpo, com os comportamentos alimentares, com o exercício físico, né? Então esse automonitoramento dos pais é uma coisa que faz parte do desenvolvimento da infância, né? Além deles estarem atentos às necessidades dos filhos. Se o filho está necessitando de alguma coisa, por que não procurar uma ajuda, um acompanhamento psicológico? Os pais evitarem, de repente, uma reclamação, mesmo que por brincadeira, na frente das crianças, em relação ao corpo? Sim, exato, né? Então, a gente, como pais, assim, a gente não pode invalidar, né? De repente, uma interpretação que o teu filho teve de alguma fala dos próprios pais ou que escutou de fora, né? Então, às vezes fala assim, meu filho, ele é, sei lá, muito barrigudinho, ou meu filho é pesudo, né? A gente traz características que impactam possivelmente de uma maneira negativa. A gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente fala, né? Principalmente com as brincadeiras, né, Natália? Sim. Ótimas dicas. É comum, principalmente em tempos de redes sociais, as pessoas se preocuparem cada vez mais com a aparência. Porém, essa busca pelo suposto corpo perfeito pode trazer sérios danos à saúde. A repórter Júlia Lopes foi para as ruas da nossa cidade para saber como que as pessoas estão lidando com a própria imagem. Mas essa reportagem a gente confere na volta do intervalo. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. A distorção de imagem é uma condição que faz com que as pessoas tenham um foco obsessivo em características que consideram inadequadas para a aparência. Dessa forma, elas perdem a capacidade de reconhecer de forma realista a beleza que tem no nosso próprio corpo. A repórter Júlia Lopes foi até as ruas da nossa cidade para conferir como anda a relação das pessoas com a autoestima. Doutora Natália, vamos conferir? Oi, Gi, tudo bem? Eu estou aqui no centro de São José dos Campos para saber a opinião da população sobre distorção de imagem, um problema que afeta como as pessoas se enxergam. Vamos saber? Como é que é essa relação com você da comparação? Você se compara muito nas redes sociais quando vê uma foto de alguém que você acha muito bonita? Como é que é? Não, acho que não tanto, assim, já teve uma época, acho que no começo das redes sociais, acho que mais, hoje em dia não tanto. E você se sente bem em relação à sua aparência ou faz muitas comparações? Eu me sinto bem com a minha aparência. E você conhece alguém que não se sente tão bem com a aparência, assim, amigas que olham as fotos de outras pessoas nas redes sociais e ficam tristes, isso mexe com a autoestima dela? Com certeza, a maioria das minhas amigas não se sentem bem com elas mesmas, assim, isso acho que é a regra. Você usa muito as redes sociais e fica se comparando muito com as fotos que você vê por lá? Ah, eu fico. As imagens lá são muito bonitas, né? Então, eu me comparo mesmo. E como é que você faz para lidar com isso? É uma coisa que te afeta de uma forma ruim ou você não liga muito? Eu, sinceramente, não ligo muito, não. Não me afeta, não. E você já conheceu alguém que tinha, assim, uma questão que afetava muito isso da distorção de imagem? A pessoa se sentia mal de ficar se comparando com outras pessoas nas redes sociais? Ah, já, hein? Alguns amigos meus, sim. Infelizmente. Você sabe o que é distorção de imagem? Não. Você enfrenta algum problema assim de, eu tô vendo uma foto nas redes sociais, se compara um pouco com outras pessoas? Como é que funciona isso? Eu sou mais ou menos, né? Tipo, não me sinto tão bonito principalmente quando eu vejo uns caras bonitão, eu falo, rapaz, quero ser que nem esse cara um dia. Quando eu crescer, eu vou ser que nem ele. Você se compara muito, assim, quando você vê fotos na internet com outras pessoas? Não, me comparar muito é uma palavra forte, mas eu falo, podia estar melhor, né? Tipo, pancinha aqui de chope tá meio forte, tá ligado? Mas eu não fico depressivo nem nada quando eu vejo uma pessoa muito mais bonita que eu falo. Sua genética é boa. Quando eu ficar rico, eu faço uma cirurgia, eu fico igual a você, relaxa. Muito obrigada, Júlia. Que bate-papo incrível, né, com as pessoas na rua. É isso mesmo, né? Um dia eu fico igual você, relaxa. Levar pro lado do humor ajuda? Eu acredito que sim, né? É uma coisa que acontece com muitas pessoas, né? Insatisfação corporal, a comparação, é uma coisa super natural. A questão é o quanto isso realmente toma teu tempo na vida, né? O quanto que você se compara, o quanto que você leva isso muito a ferro e fogo, o quanto você desvaloriza qualquer outra característica a não ser aspecto físico, né?
Então, existe transtorno nisso, talvez essas pessoas não, mas tem gente que tem um sofrimento maior, né, com esse tipo de comparação. Sim. É, por isso que tem que ficar atento aos sintomas, né? Começou a ficar muito exagero, já pede ajuda. Sim. E um dos transtornos também, a questão dos alimentos, né? Os transtornos alimentares são um dos principais focos quando a pessoa começa com transtornos de imagem, com distorção de imagem, né, doutora? Pois é. Então, parte das consequências, né, de uma distorção de imagem corporal pode afetar o comportamento alimentar, né? Então, se eu tenho a minha forma corporal distorcida, eu me enxergo muito maior do que eu sou de fato, de repente eu posso parar de comer, começo a restringir a minha alimentação para atingir um peso menor, para poder, entre aspas, corrigir uma distorção, né? Então, isso acontece, por exemplo, na anorexia nervosa. É um critério diagnóstico, inclusive, a pessoa ter a distorção da imagem corporal. Muitas vezes ela nem percebe. Ela chega com outras demandas, outras queixas, e aí no meio do caminho ela descobre que ela distorce. Ela não se reconhece, né, de uma maneira adequada. Acaba surgindo outras doenças por conta dessa distorção de imagem, né? Sem falar depressão, eu imagino, são várias doenças. Várias, né? É que falando especificamente da distorção de imagem corporal, a gente vai ter uma correlação direta com a anorexia nervosa, né? É um critério diagnóstico. Mas a própria distorção em si carrega com muitas outras comorbidades, né? Então, de insatisfações. Então, vem ansiedade, depressão, transtorno dismórfico corporal. Enfim, aí a gente vai ter um monte de condição associada que agrava também. Ainda falando, Natália, sobre essa questão dos transtornos alimentares, uma pesquisa realizada em 16 países, incluindo o Brasil, aponta que 1 em cada 5 jovens de 6 a 18 anos tem transtorno alimentar. São muitos jovens, Natália. Como que os pais podem ficar atentos e perceber, de repente, algum sintoma que começou ali ou que está instalado um transtorno alimentar? Perfeito. Eu entendo que essa observação precisa acontecer muito precocemente, tá? Desde a introdução alimentar, precisa ali os pais estarem atentos como que essa criança se alimenta. Se ela apresenta dificuldades desde o início, ali muito precocemente da vida, a chance dela ter um transtorno alimentar no futuro é muito maior também. Então, a observação começa muito cedo, mas se essa alimentação ocorreu bem até certa idade, essa criança está se nutrindo legal, está vindo bem, mas um dado momento da vida, geralmente a adolescência, começa a alterar totalmente o comportamento alimentar, começa a esconder comida, começa a fingir que está comendo, cospe, vomita, sem ter algo a mais que justifique, né, merece muita atenção. De repente não quer mais se alimentar com os familiares. Isso, exatamente, quer comer escondido, sente vergonha de comer, sente culpa, ou troca completamente o perfil dos alimentos. Então, qualquer alteração do hábito alimentar vinha num padrão equilibrado, legal, e depois desequilibrou, já é algo que precisa ser investigado. Em qualquer faixa etária? Em qualquer faixa etária. Principalmente os adolescentes? Os adolescentes em especial, só que a gente vem percebendo que tem crianças que estão começando com transtorno alimentar mais cedo, né? Com 7, 8 anos, crianças que muitas vezes traçam essa comparação, que estão buscando um ideal de beleza muito mais cedo. Talvez até por conta das redes sociais, né? Sim, sim. Tem que tomar muito cuidado. A distorção de imagem é uma condição que faz com que as pessoas tenham um foco obsessivo em características que consideram inadequadas para a aparência. Dessa forma, elas perdem a capacidade de reconhecer de forma realista a beleza do próprio corpo. Olha, gente, é realmente muito complicado, né, doutora? E continuando aqui sobre esse assunto, é preciso também a gente tomar cuidado com as brincadeiras. Porque às vezes, no tom de brincadeira, igual você usou no primeiro bloco, meu filho tem um pé muito grande. Sim, com certeza. Essas brincadeiras, elas basta uma única vez para gerar uma interpretação, né? Então, a criança, ela pode fazer uma interpretação negativa, já montar uma crença sobre isso que ela carrega a vida inteira. Isso dita comportamento, dita hábitos de vida. Então, até por conta desse período da adolescência, que é um período que se formam muitas crenças, né? A gente tem que tomar cuidado. E hoje em dia existem muitas orientações, né, nas escolas para se evitar ficar comparando ou ficar apontando detalhes corporais, porque isso pode ter um impacto realmente
Tá certo. Grande, né? Então agora nós vamos para um intervalo rapidinho, porque olha, gente, a busca pela perfeição faz com que algumas pessoas sintam a necessidade de alcançar aquele padrão imposto virtualmente. Sabe aqueles filtros das redes sociais? Então, depois do intervalo, a gente vai conversar com a psiquiatra Natália Belsuzari sobre a importância de moderar o uso das redes sociais e dos filtros. A gente já volta. Estamos de volta. Nem sempre é fácil identificar os sinais da distorção de imagem. Afinal, eles podem ser interpretados como o comportamento de uma pessoa muito vaidosa. Mas o sinal de alerta deve ser ligado quando essa vaidade passa dos limites. Para falar como prevenir essas síndromes, eu recebo no De Bem com Você de hoje a psiquiatra Natália Belsuzari. Natália, antes do intervalo, a gente começou a falar um pouquinho sobre esse excesso de redes sociais, mas principalmente o cuidado com os filtros. O tempo todo eu não consigo mais postar uma foto que não passo por nenhum filtro. Isso é um sinal de alerta? É um perigo? Ah, com certeza, né? Porque eu acho que a gente se distancia da realidade, né? Quando a gente está usando os filtros. E se isso se torna um hábito, cada vez mais fica difícil de aceitar uma realidade, né? Então, eu acho que também todo esse uso excessivo de filtros normaliza muito um padrão. E esse padrão, muitas vezes, não é alcançável, porque as pessoas são muito diferentes entre si, né? Nem existe, muitas vezes. Exato, não existe. E existe beleza nessa diferença. E quando a gente tenta padronizar, tenta manipular isso, a gente se distancia da realidade, se distancia dessa diferenciação que tem um super benefício, né? Então eu entendo que, com certeza, isso é muito danoso. E quanto mais cedo as crianças crescem com todos esses filtros, com toda a distorção da realidade que as redes promovem, elas crescem muito condicionadas, né? A não aceitação, em querer buscar um padrão inatingível, muitas vezes, né? Então, realmente é muito complicado. Tem que tomar cuidado. Então, seria o ideal evitar o excesso das redes sociais. Mas como psiquiatra, eu imagino que você também deve receber pessoas que passam por esse tipo de problema. Às vezes elas querem distanciar um pouquinho, mas estão quase que viciadas ou viciadas nas redes sociais. Como resolver isso? Bom, aí a gente tem que entender qual que é a função, né, desse excesso de telas, por que essa pessoa se sente dependente delas. Mas é algo muito complexo, assim, no caso dos vícios de telas, a gente tem inúmeros fatores de risco, a gente tem que entender qual que é o mecanismo disso, do porquê, mas pensando em termos, assim, de vício, em ficar checando, né, corpos e padrões de beleza, isso pode ser sintoma, né, de uma distorção de imagem, pode ser sintoma de transtorno alimentar, né? Muitas vezes essas pessoas que não têm uma boa aceitação, distorção de imagem, ficam buscando muito isso nas redes. Então tem que entender, né, de onde que vem isso. E muitas vezes, Natália, a pessoa que passa por essa distorção de imagem, esse distúrbio de imagem, ela não percebe. Geralmente são os familiares, os amigos. Como que os amigos, os familiares podem ajudar ou podem até dar um toque? Olha, tá demais, é um excesso, isso pode caracterizar em um distúrbio. Tá, boa pergunta, porque como que a gente consegue diferenciar, né, aquilo que é transtornado ou não? Então, toda vez quando esse problema toma um tamanho muito grande na vida da pessoa, toma muito tempo, muito espaço, ela deixa de fazer outras coisas, gasta muito tempo checando o corpo, buscando formas de consertar um suposto defeito, quando esse defeito ele é muito desproporcional comparado ao que as pessoas percebem, né? Então, às vezes, você escuta no discurso da pessoa, nossa, meu nariz ele é muito grande, ele é assim, assim, assado, e aí a pessoa conversa com o outro e fala assim, não, mas calma, pode ser um pouco maior, mas será que é tudo isso que você está imaginando? Então, o segredo, eu acho que é o excesso mesmo, quanto isso é disfuncional, quanto gasta de tempo da vida da pessoa. Eu já ouvi situações, assim,
em que a pessoa ela fica tão disfuncional que ela fica se olhando no espelho de 5 em 5 minutos no meio do trabalho. Qual que é a condição disso, né? Pode implicar, implica no trabalho laboral mesmo, dela. sim. Ela fica saindo para se checar no banheiro de 5 em 5 minutos, ela pode perder emprego por conta disso. Percebe que, assim, isso é desgastante, Sim. é uma vida infeliz e, enfim, traz outros prejuízos também, né? E você falou muito bem, né? A beleza está na diferença. Com certeza. A gente tem que saber valorizar isso, né? E essa valorização das diferenças começa dentro de casa. Ai, que ótimo. Bom, Natália, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, um assunto muito bacana como esse. Muito obrigada pelas orientações e também as pessoas em casa vão ficar mais atentas, né? Porque é isso, gente, o belo são as diferenças que tornam o nosso mundo muito mais bonito, né? E se aceitar. Sem dúvidas. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Natália, e volte mais vezes. O De Bem com Você de hoje, então, fica por aqui. Eu encontro você no próximo programa. Você é belo, você é lindo, você é maravilhoso. É isso, hein? Até mais e acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais com essa beleza toda que você tem. Até a próxima.